Existem indicadores muito importantes que sugerem que nós já possamos estar no início de um processo de recessão econômica mundial, ou principalmente aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Renan Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há mais de 7 anos pesquisando sobre a liquidez mundial e para onde vai toda a macroeconomia mundial. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Spotify, como também no YouTube, basta colocar o nome Renan Adorno. Então, eu quero falar de alguns assuntos aqui que vêm acontecendo nas últimas semanas que eu acho que são excelentes indicadores para a gente tentar entender o que está acontecendo nos mercados da economia real. Agora eu quero falar um pouco menos sobre o mercado financeiro, mas mais sobre as pessoas de verdade, né? Os consumidores, os produtores e o que de fato está acontecendo. E a gente percebe uma mudança drástica no indicador que, pessoalmente, eu acredito que seja um dos mais importantes que tem, que é o fato de que as tarifas de frete marítimo, ou seja, das importações que vêm principalmente da China para os Estados Unidos, que não sabe a quantidade, o valor que acontece de trade, né, de comércio entre esses dois países, é o maior eixo do mundo hoje e ele vem caindo significativamente por uma série de motivos, né, tanto aqui dos Estados Unidos quanto também na própria China, com a questão da política do Covid-0, com o fechamento, lockdown, várias coisas que aconteceram, mas também nos Estados Unidos tendo os índices econômicos e uma demanda que não está correspondendo a tudo isso. Então, isso fez com que as tarifas de frete marítimo tenham despencado 90% na China, ou seja, uma tarifa que às vezes você paga num container de importação. Eu fiz parte disso, né? Eu já trabalhei bastante com importação e exportação de containers e você tem fretes que variam ali da Ásia para os Estados Unidos, que quando está barato está ali, digamos assim, $1.500, $2.000, $2.500 e quando está caro você passa ali dos 5, 6 mil. E hoje você tem realmente containers que estão praticamente de graça ali. Então, assim, está uma coisa muito, muito significativa. Então, isso fala muito do que está acontecendo nesse desequilíbrio entre oferta e demanda. E, obviamente, essa demanda por containers acabou fazendo com que você tivesse uma quantidade de containers que ficam completamente parados, sem poder entrar em nenhum tipo de navio, ou seja, você tem que até criar outros tipos de função para esses containers, para eles poderem voltar ao mercado. Normalmente o mercado de containers ele exige um fluxo constante de containers que são usados. Inclusive quando a economia está aquecida, eu passava pelo problema de ter que esperar na fila para poder ter um container. E hoje é o contrário, eles estão completamente amontoados esperando para se ter algum tipo de demanda. E esse é um indicativo muito forte de recessão, de que essa demanda está de fato contraindo. Agora, aqui nos Estados Unidos, você tem o outro lado da equação, que é uma demanda muito fraca do varejo, que a gente chama aqui de retail, né? Retail demand. Essa demanda, ela vem caindo bastante e isso veio também se traduzindo numa redução aí de aproximadamente 11% do ano passado para esse ano das importações da Ásia para cá. Isso é muito significativo, isso mostra uma grande retração dessa demanda e também que se refletiu agora nas festas de fim de ano. Então, uma das datas mais importantes aqui do retail, do varejo, é o Black Friday e o Natal. E essas demandas, você está vendo muitas promoções, muitos cortes de preços, você vê a Amazon fazendo até o Amazon Day, etc. E mesmo em todos esses dias, com todos esses descontos, cupons atrás de cupons, promoções atrás de promoções, você não vê uma demanda tão grande quanto se esperava. E isso mostra, todos esses movimentos, eles mostram ali que desde a pandemia, onde você teve aquela, que eu já falei algumas vezes, né, em capítulos anteriores, sobre o que aconteceu em 2020, e toda a indústria ter a certeza absoluta de que a partir de agora, se o Fed injetou dinheiro na economia, significa que vai ter dinheiro adoidado, ou seja, nós temos uma demanda garantida para os próximos anos. Então, e principalmente pelo fato de eu não conseguir
os produtos que eu queria. Lembra que o problema antes era o contrário, eu não conseguia ter os produtos que eu queria. As empresas ficaram com medo de ter uma demanda excessiva para um estoque que não ia dar nem para o cheiro. Então o que eles fizeram? Eles triplicaram, quadruplicaram os pedidos que fariam normalmente para garantir não faltar estoque. Só que agora o que está acontecendo é justamente o contrário. Nós estamos tendo excesso de estoque e isso está se refletindo não somente numa demanda ruim, mas também no excesso de funcionários. E aí você está vendo empresas como a Amazon, como a Microsoft, como a Apple, que no mínimo, a Apple que é, digamos assim, a número 1, que sempre está crescendo, sempre está vendendo, sempre está tudo dando certo para ela, agora ela não está dizendo que ela está demitindo, mas ela está pelo menos parando de contratar funcionários novos. Esses são indicadores que mostram o que de fato está acontecendo na economia. Você teve um excesso de confiança de que aquela injeção que nunca existiu criaria uma demanda que acabou nunca existindo. Então essa ilusão acabou criando um desequilíbrio. Aí ele desequilibrou para um lado com a falta de oferta, com o choque de oferta que criou uma subida de preços que foi confundida com inflação monetária, que eu já falei em capítulos anteriores, mas agora você tem o contrário. Lembra? Você desequilibra de um lado, você tenta reequilibrar, só que você acaba hipercompensando algo que não precisava de tanto. E agora você tem uma enxurrada de produtos, enxurrada de estoques. Você vê aqui o Walmart tentando fazer promoções, o Target fazendo promoções. Então todos esses são indicadores de esforço extremo de fazer o retail sumir com esse produto o mais rápido possível. E isso não está, mesmo com todos esses esforços, isso não está respondendo. Então você percebe também os números nesse quarto trimestre, provavelmente não vão ser dos melhores, certo? Isso vai afetar, obviamente, todos os mercados. Agora, se você soma todos esses movimentos, eles são movimentos deflacionários, certo? Então, esses movimentos, quando você tem uma demanda mais fraca, você tem excesso de produtos, você tem os dois lados da equação, uma demanda menor e, ao mesmo tempo, um excesso de oferta, só existe um caminho para as coisas irem, que é para baixo. Os preços começam a cair. Você tem o preço da gasolina que volta a cair, você tem o preço de várias coisas que começam a cair, até imóveis estão começando a cair. E todos esses movimentos vão, aos poucos, vão se refletindo no IPCA americano, que é a taxa de inflação americana conhecida como CPI, certo? Que é o Consumer Price Index. Então, ele é crucial, pelo menos para o Fed e para a opinião pública, para entender para onde as coisas estão indo. E o Fed, ele é grudado nesse número. É esse número que vai decidir absolutamente tudo. É esse número que a mídia fica completamente maluca esperando o que vai acontecer. E eu estou falando sobre esse assunto hoje porque é exatamente o que vai acontecer nessa semana. E é exatamente o tópico que eu estou falando hoje, que é o quê? Nós temos, o que nós falamos agora, todos esses indícios que eu acabei de falar sobre a economia real, sobre os fretes caindo, sobre a demanda caindo, sobre o corte nos preços, sobre a falta de demanda para o final do ano, tudo isso está acontecendo agora, são indicadores frescos, digamos assim, né? Super atualizados. Então, esses são indicadores que mostram realmente o que está acontecendo na economia real. Mas o Fed, ele não trabalha assim, ele trabalha com o CPI, que é o IPCA. E esse CPI é o que a gente chama de lagging indicator. O que é um lagging indicator? O próprio nome lag, né, já fala que é uma coisa mais lenta, ou seja, ele é um indicador que ele só vai ser calculado meses depois do fato. Então você só consegue ter o índice do CPI meses depois do acontecimento. Aí você imagina, ele definindo a política do Fed de subir ou descer juros, ou parar de cair, ou se eu subir, quanto que eu vou subir, se eu vou ficar parado, quanto que eu... certo? Que o mercado todo está esperando. Ele se baseia em um lagging indicator. E o que vem sendo a tendência do Fed há bastante tempo, desde a pandemia? O Fed aposta e triplica e quadruplica a aposta de que
tá tudo muito bem na economia, na verdade tá até um problema, porque a economia está superaquecida e eu preciso controlar a inflação está alta demais, eu preciso garantir que não tenha nenhum problema de inflação a partir de agora. Então eu preciso garantir que eu suba os juros porque eu, Fed, vou controlar tudo. Lembra do nosso mito do Fed de que ele de fato controla toda a política monetária, sendo que isso não acontece. Mas o que o Fed faz? Ele acaba gerando uma expectativa do mercado e ele influencia diretamente o pensamento do consumidor. Então, quando o Fed ele tem um pensamento que é totalmente contrário ao que está acontecendo na economia, você tem uma briga enorme, a briga do mercado real e a briga do Fed que trabalha naquele mundinho dele. Só que, o que ele faz? Ele pensando, se você entende o que se passa na cabeça do Fed, que pensa a seguinte coisa: eu vou subir os juros enquanto o CPI estiver alto. Não me interessa o que eu preciso fazer. Então eu vou continuar subindo juros. Esses juros, a gente falou em capítulos anteriores, que é a parte do short end, é a parte dos juros de curtíssimo prazo, que afetam, que deveriam ser a base de tudo, que deveriam ser os juros que que tem que ser o padrão para que os bancos possam cobrar os seus juros acima dele, né? Então você tem que ter um juro básico que vai guiar toda a economia, mas não é isso que acontece. Você tem ali os juros de mais longo prazo, que deveriam ser muito maiores do que os juros que o Fed está cobrando no início da curva, mas isso não está acontecendo. Desculpa, gente, estou do lado de fora aqui, tem aviões, helicópteros passando, mas vamos lá. Então, o que acontece aqui? Você tem uma completa desconexão entre a economia real e o Fed. O Fed pensando que a inflação vai subir cada vez mais, e a economia dizendo, não, você não está entendendo, nós estamos passando por um processo deflacionário, não consigo enxergar essa economia superaquecida que você está falando que vai acontecer. Eu tenho um receio de uma deflação que pode criar uma depressão, ou seja, nós estamos falando de uma recessão forte. É isso que a curva do Bonds está gritando e o Fed está falando o contrário. Agora, quais são os reais efeitos que o Fed vai criar na economia real, de pessoas comuns como eu e você? Fazendo com que a taxa de juros básica seja mais alta, ela vai fazer com que o endividamento das pessoas em cartões de crédito, por exemplo, ou outros tipos de dívidas, como juros variáveis num financiamento imobiliário, que é o mortgage aqui dos Estados Unidos, ou vários outros tipos de negociação para compra de máquina, etc., eles se tornem mais caros. E principalmente no momento em que você tem uma renda que está apertada, as pessoas não estão dispostas a gastar tanto, elas não estão ali tão confiantes em relação à economia, não estão consumindo tanto, elas vão começar a consumir cada vez menos e vão focar na sua dívida que está ficando cada vez mais cara. Ou seja, o próprio Fed vai ajudando nesse processo da destruição da demanda, ou seja, uma demanda que já estava baixa, que já consumia 11% a menos de importações da Ásia, que demanda cada vez menos containers, que está cada vez menos confiante em relação ao que vai acontecer na economia, e ainda toma uma outra porrada, que são juros mais caros, ela vai focar em guardar dinheiro e vai focar em pagar as suas dívidas. E o que isso acarreta? Acarreta em deflação ainda mais acentuada, que é exatamente o problema que o Fed não está dizendo que está acontecendo. Olha o tamanho do problema. Então, essa semana vai ser super interessante para que você possa entender como que vai ficar essa queda de braço entre o Fed e a economia real, o bonds, certo? Principalmente ali os mutual funds, os hedge funds que estão apostando que o Fed está errado e que em algum momento ele vai ter que fazer um movimento que todo o mercado chama de pivot. O que é o pivot? Eu vou parar de subir os juros, vou cair na real e entender, meu Deus do céu, eu estou
eu estou jogando um antibiótico para uma pessoa que tem vírus, eu estou usando o remédio errado para a doença errada, tá tudo errado. Eu preciso agora eu estou criando uma depressão no meu país, eu preciso agora voltar ao normal e voltar a controlar a minha taxa de juros, ou pelo menos parar de subir os juros. Então o mercado inteiro está apostando que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Só que a gente ainda não chegou nesse pivot, tá? O mercado inteiro está fazendo meio que um bolão para ver quando que o Fed vai cair na real, para entender que eles estão indo completamente na contramão do mercado. Então, essa semana vai ser muito interessante porque nós vamos ter dois índices. Vamos ter o anúncio do Fed em relação à taxa de juros e nós vamos ter logo em seguida o CPI. Só que nada desses números adianta tanto, sendo que você precisa sempre ter uma visão macro. Então eu quero, a partir de agora, que esses anúncios que vão aparecer na TV, vai aparecer ali na TV brasileira, vai aparecer na CNBC americana, vai aparecer nos jornais, na internet, todos eles reagem a essas notícias como se essas notícias fossem de fato o motor da economia, a partir dela que as coisas acontecem, mas não é. Tudo isso já está precificado com muita antecedência pelo smart money, que é o mercado de bonds, mas principalmente pessoas reais que não entendem absolutamente nada, já estão mudando seus comportamentos e vendo que, meu Deus, não está batendo. Por que está subindo juros, sendo que a economia toda está caindo, certo? Então, é um jogo muito interessante de você tentar sempre pensar o que está por trás da notícia, o que está por trás do que o Fed fala, o que está por trás do pensamento. Então, o meu pensamento, baseado em insiders, se eu fosse fazer uma aposta pessoalmente, eu acho que o Fed ainda vai fazer mais um ou dois aumentos ali, talvez de meio ponto, né, de 50 basis points, né, que é 0,5% da taxa de juros americana, até o momento que ele vai chegar ali, talvez no início do ano que vem, e falar, opa, preciso puxar o freio e começar a voltar. Não sei se é isso que vai acontecer, mas vamos acompanhar aí as próximas notícias e eu quero cada vez mais que você tenha uma análise macro do que essas notícias vão falando e o que você deve analisar, porque uma vez que você tem essa visão, você fica, meu Deus do céu, a gente está vivendo realmente um teatro, né? Então você tem pessoas ali que gerenciam expectativas e existem muitas mentiras que acontecem por trás dos bastidores, mas tendo isso em mente, você consegue tomar decisões muito melhores para suas finanças, mas principalmente